amoras, no vídeo de hoje vou trazer para vocês uma faxina na cozinha, porque a situação estava precária, muita louça para lavar, a geladeira estava toda suja por fora, também tinha que lavar, estava cheia de marcação de dedo, o chão estava extremamente sujo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal se você for novo, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e também deixa aqui nos comentários que horário você está assistindo esse vídeo. Vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, amoras, eu já comecei tirando as coisas que estavam em cima do fogão para começar limpando o fogão para fazer o almoço, que vocês já sabem que é de lei. Eu sempre começo pelo fogão porque começando pelo fogão eu já começo fazendo o almoço e quando eu terminar de arrumar a cozinha, o almoço também já tá pronto. E naquele dia que eu tava falando para vocês sobre as coisas que eu tinha vontade de ter e hoje eu tenho, eu esqueci de falar sobre o fogão. Eu sempre tive vontade de ter o fogão assim, com a boca preta. Eu não sei como é que chama na cidade de vocês. Tem cidade que chama diferente, mas aqui a gente chama de boca de fogão. E eu tinha muita vontade de ter elas pretas. Além de gostar, porque eu gosto bastante de preto, principalmente na cozinha, é porque também fica mais fácil a higienização. Quando elas são de alumínio, qualquer coisinha, qualquer coisa de gordura que cai em cima já fica meia preta. Só que fica preta de gordura, não preta já porque são pretas. Aí depois que eu limpei o fogão, eu já vim lavando as panelas, tanto a panela do arroz quanto a panela do feijão para colocar logo o almoço no fogo. Aí eu sempre faço o arroz assim, eu coloco alho, um pouco de manteiga, eu falo manteiga, mas na verdade é margarina, coloco um pouco de óleo e um pouco de colorau. Aí quando eu vou fazer o arroz com jerimum ou com cenoura, eu sempre acrescento antes de refogar o arroz. Aí eu coloco a manteiga, o óleo, o alho e o colorau, aí mexo um pouco, coloco o jerimum ou a cenoura, aí depois coloco o arroz e deixo dar uma fritadinha para poder colocar água. Eu não gosto de jerimum quando é ele sozinho, mas quando é no arroz eu gosto de comer. Eu não sei que mágica é essa, por incrível que pareça, né? Porque se eu não gosto de jerimum, não era pra gostar de nenhum jeito. Mas no arroz eu gosto. Eu acho que é porque o gosto fica diferente. Aí antes de começar a lavar a louça, eu coloquei a água do café no fogo. Porque aqui se tem uma coisa que não pode faltar é café. Meu marido é louco por café, mas ele não toma café quente. Então eu sempre gosto de fazer o café de manhã pra ele tomar à noite. E quando ele toma de manhã, eu gosto de fazer no dia anterior, porque fica mais ou menos morno. Não fica tão quente, porque ele tem a boca sensível. Aí ele não gosta de tomar café quente, não gosta de comer nada quente. Não é nem que não goste, ele não consegue. Aí essa hora que eu fiz o café foi pela parte da manhã e ele tava trabalhando. E ele só ia chegar 5 horas da tarde. Mas aí eu decidi fazer o café porque quando ele chegasse, já tava pronto. Já estaria do jeito que ele gosta. Então eu fiz logo. Aí também fiz o almoço e eu terminei o almoço. Era mais ou menos 2 horas da tarde. Que foi a hora que eu terminei de fazer essa faxina. Porque eu fui no mercado, comprei umas coisas pra poder chegar pra fazer a faxina. Então, querendo ou não, isso atrasa. Aí, quando eu comecei, foi quando eu cheguei do mercado, aí já era tarde, porque eu fui a pé e voltei. Não é muito longe, mas tipo assim, a gente quando vai no mercado fica olhando as coisas, olhando os preços, aí se empaia pra poder vir. E aqui eu não sei que mágica que acontece, mas as horas passam voando. Mas aí foi por isso, porque eu comecei tarde, aí consequentemente terminei tarde. Aqui eu já tava limpando a geladeira por dentro. Eu dei uma limpada bem boa com pano molhado e com a buchinha só, porque eu já tinha lavado a geladeira. Então aí eu só tava limpando algumas coisas que tinham caído. Aí fui repondo as coisas que eu comprei no mercado. Já tinha algumas coisas. Eu só fui repor as coisas que eu tinha comprado para fazer umas coisas que eu ia fazer que vocês vão ver no final do vídeo. E depois que eu terminei de limpar a geladeira por dentro, eu vim terminando de fazer o almoço, né? Porque o arroz eu já tinha feito. Então aqui eu só fui dar continuidade nas outras coisas. Aí na panela vermelha eu tinha colocado óleo, alho, cebola, manteiga e páprica. A páprica que eu uso é a doce. Aí eu já tinha cortado o frango em cubinhos para fazer estrogonofe, que aqui no perfil já tem uma receita falando como é que eu faço meu estrogonofe, só que a receita é nos shorts, para depois vocês não caçarem nos vídeos longos e não acharem e dizer que eu tô ficando maluca. Aí depois que eu terminei de refogar o frango, deixei ele soltando a água, eu vim para a panela de pressão, que seria frango cozinhado que eu iria fazer. Aí eu, jumento velha, não pensei
era pra eu ter cozinhado primeiro o feijão sem tempero e depois temperar, pra depois colocar esse frango pra cozinhar. Porque aí eu já teria terminado de cozinhar o feijão enquanto o arroz estava cozinhando. Porque aí eu tive que cozinhar o frango pra depois cozinhar o feijão. E se eu tivesse pensado, eu teria cozinhado o feijão primeiro pra depois cozinhar o frango. Aí teria me adiantado muito e eu não teria almoçado tão tarde. Só que aí o mula, não pensei. Quando a mente não pensa, o corpo padece. Aí depois que eu coloquei o estrogonofe no fogo, coloquei o frango pra cozinhar na pressão, deu vontade de fazer uma panqueca de banana, porque eu sou assim. Se for pra se sujar, eu tenho que me sujar muito. Não posso me sujar com pouca coisa. Ou seja, se eu já tô na chuva é pra se molhar. Eu já tava cheia de coisa pra fazer, eu fui inventar de fazer ainda uma panqueca de banana, pra sujar mais louça, pra ter que lavar mais louça, fora as que eu já tinha lavado. Porque eu sou assim, eu não sou meio termo, ou eu sou pouco ou eu sou muito. Aí então, até na hora de cozinhar é assim, ou eu não cozinho, ou então eu faço muita comida. Aí eu já tava fazendo estrogonofe, ia fazer outra coisa que no final do vídeo vocês vão ver, que é pra isso que eu tô colocando o frango pra desfiar. Aí tinha feito feijão, arroz e ainda fui fazer panqueca de banana. Aí um abençoado ligou pra mim, não sei quem foi, na hora que eu atendi desligou na minha cara, ou seja, ligou só pra atrapalhar minha gravação, porque pode ter certeza que o inimigo pesa de qualquer jeito. Quando ele não consegue de um jeito, ele tenta de outro. Só que ele tentando comigo é perca de tempo. Nunca vai conseguir, porque se tem uma coisa que eu sou, minha filha, é teimosa. Então, se ele tentar me derrubar e eu cair, eu bato a poeira e levanto de novo. Sim, já esquecendo, vou falar pra vocês como é que eu faço a panqueca. Eu machuquei não sei quantas bananas, não me lembro. Vocês contam aí no vídeo se vocês quiserem ver. Mas aí eu machuquei umas bananas aí coloquei trigo. Eu coloquei o que a minha mãe mandou colocar. Não tem uma medida específica. E coloquei açúcar. Aí mexi como se fosse uma massa para bolo. Untei a forma e coloquei para assar na airfry. Porque depois que eu descobri a airfry como forno, minha filha, nunca mais eu faço coisa em forno. A não ser uma coisa que seja muito grande, que não caba na airfry. Eu tenho que fazer no forno. Mas fora isso, minha filha, tudo que eu puder colocar nessa airfry, eu coloco ela para trabalhar. Porque preguiçoso aqui comigo não tem vez. Aí nessa história de fazer panqueca, fiz o quê? Sujei mais louça para lavar. Fui lavar mais louça. Aí depois que eu terminei de lavar essas louças, eu vim terminando de fazer o estrogonofe. Porque o estrogonofe eu esperei secar, aí depois vim colocando o molho de tomate para depois acrescentar o creme de leite. E enquanto isso, o frango ainda estava na pressão, para vocês verem que não é fácil e não é rápido, porque tudo nas costas dos outros é fácil, prático e rápido, mas quando é nas costas da gente não é não. Vamos falar a verdade, né, que quando é a situação dos outros, os problemas dos outros, a gente fala, se fosse eu resolveria de tal forma, mas quando acontece com a gente, olhe lá se a gente sabe como é que resolve. Mas voltando ao foco, eu dei uma limpada na geladeira por fora, que a situação estava precária. Vocês viram no começo do vídeo a situação que estava toda marcada de dedo. A geladeira de branca estava preta e depois já vim varrer no chão. E enquanto isso a panqueca estava na airfry e o frango estava no fogo. É bom a pessoa fazer a comida primeiro e depois vir limpando as outras coisas, porque enquanto estão no fogo, a gente já vai adiantando. Eu também limpei as paredes que estavam todas engorduradas. A cozinha é um ambiente que fica muito engordurado e a sorte que é muito fácil de limpar a cerâmica, porque quando fica engordurado e é na parede, aí fica todo manchado com aspecto de sujo e a pessoa não pode fazer nada. Aqui a panqueca já tinha ficado pronta, mostrei pra vocês o resultado. Essa panqueca fica maravilhosa. É uma das comidas que eu mais gosto de fazer e mais gosto de comer. Aí o frango já tinha cozinhado, eu fui desfiar, eu desfio ele na panela de pressão mesmo. Quando ele cozinha, eu jogo a água fora, deixo só o frango mesmo, aí coloco na panela e balanço, até ele ficar desfiado. Aí esse frango que eu tava desfiando era pra fazer lasanha. Aí eu fiz um molho com frango pra colocar, porque eu ia colocar aquela lasanha com a massa para cozinhar. No molho que eu coloquei o frango, eu só acrescentei um molho e milho, porque eu já tinha colocado tempero para cozinhar o frango. Então eu não vi necessidade de colocar mais tempero. E milho para mim é indispensável, porque se na outra vida eu nasci, eu acho que eu nasci uma galinha. Reformulando, se eu tive outra vida, na outra vida eu era uma galinha, porque pensa numa mulher para gostar de milho. Aí para montar a lasanha eu tava fazendo assim: molho, massa, molho, presunto e mussarela. Aí molho, massa, molho de novo, presunto e mussarela. Eu tinha que colocar o molho 2 vezes, porque como eu iria cozinhar, se eu não colocasse molho, mesmo essa massa sendo fina, ela ia ficar ressecada e talvez não cozinhasse. Então, para não dar errado, é melhor prevenir do que remediar. E no final também eu acrescentei orégano, que para mim orégano é indispensável. Bom, amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo e eu te espero aqui no próximo vídeo.